Olá, galera. Dando continuidade à aula, falamos na última aula sobre os vírus, vamos falar agora sobre as bactérias, também um grupo de seres microscópios e que estão ligados diretamente à nossa vida em vários aspectos, desde patologias, como na nossa nutrição, na própria produção de alimentos, como cerveja, pães, biscoitos, o próprio queijo, iogurte, são todos alimentos e bebidas que estão, vinho, são diretamente utilizados bactérias para sua produção, sua obtenção. Além também de algumas doenças que são provocadas por elas e algumas parasitoses. Mas vamos conhecer direitinho quem é esse carinha aí. A parte dessa segunda fase aí sobre suas características, vamos deixar para uma próxima aula. Então, gente, falando sobre as bactérias, vamos lá. No próximo slide, vamos logo observando aqui uma relação bem interessante, que é o que? Diminuindo primeiramente a tela para poder observar direitinho, que não vai ter muita graça. Vamos lá. Vamos lá, na sua lógica, vamos lá. O que é uma bactéria? Uma célula bacteriana. A célula bacteriana, gente, ela é uma célula que não possui membrana nuclear. E o seu núcleo, o seu material nuclear vai estar disperso dentro dela. O que podemos dizer o quê? Ela vai estar o material genético, não só o material cromossômico. Vamos lá. O que são as células procarióticas? As células são células que não vão apresentar organelas membranosas dentro do seu núcleo. Com exceção dos ribossomos, que são microscópios nela, ela não vai apresentar complexos golgienienses, não vai apresentar rendido plasmático, quer dizer, ela não vai apresentar nenhuma organela membranosa. Todo o material dela vai estar disperso dentro do citoplasma. Ela vai apresentar apenas uma cápsula, um envoltório, formado pela sua membrana plasmática, e todo o seu material vai estar lá dentro. Nucleotídeos ou plasmídeos vão estar dispersos, o material genético dela vai estar lá. Vão estar formando pequenas cadeias, que são os nucleotídeos, em alguns poucos casos outros cadeias de DNA, que são, vamos chamar de plasmídeos, mas que ela vai estar dispersa, todo o seu material vai estar lá. Vão ter alguns ribossomos microscópicos, bem menores do que outros, e um pouco diferente dos nossos que somos eucarióticos, que tem a função de produção de proteína. Então, são seres muito antigos, muito menos evoluídos do que nós eucarióticos, e esta característica de não apresentar nenhum envoltório em suas organelas impossibilitou ele de seu crescimento, por isso que também são microscópicos. E elas vão ser diferenciadas em várias características, tendo como também o caso de formarem grupos, como também serem parasitas ou não. Observando aqui, ó, nessa estrutura aqui lateral, vamos ver aqui quais são a sua formação. As bactérias vão ter várias formas. Em forma de vírgula, que é o vibrião, em forma de bola, que é os cocos. Então, em forma de esfera, perdão, que são os cocos. Então, são várias formas. E elas basicamente vão apresentar algumas características. Nem todas vão apresentar flagelo. Normalmente, se você associar aos de vida livre, mas a grande maioria não vão apresentar cílios. E ela vai apresentar quem? A cápsula, o seu envoltório não é comum a todas, mas todas têm a sua membrana plasmática. Vão apresentar os ribossomos, que estão mostrando aí na imagem, além dos plasmídeos, que não é comum em todas, só em algumas, como eu citei. E seus nucleotídeos, o seu nucleoide, ele vai estar disperso dentro do citoplasma. Observe, são animais extremamente simples. São seres vivos, animais são seres vivos extremamente simples. O grupo Monera. Então, vamos lá, gente. Para a próxima, vamos observar aqui. Deixa eu diminuir um pouco, vou colocar a minha tela aqui para baixo. Aqui, show. Então, aqui vamos observar o que, gente? A forma das células, tipos de agrupamentos bacterianos. Vamos ter aqui algumas formas mais fáceis de entender. Que as formas dessas bactérias, ela pode ser esférica, que chamamos de coco, os bastonetes, bacilo, a espiralada, espirilo, e que em forma de uma vírgulazinha, que chamamos de vibrião. Mas a aglomeração delas, quando elas estão juntas, não é regra. Muitas bactérias conseguem ter vida livre. Quer dizer, ela vai estar no ambiente lá, disposto, não precisa morrer com ninguém, não. Nasci só, morro só. Pá! É basicamente isso. Mas algumas bactérias formam grupos, formam colônias. E aí é onde acontece alguns casos de doenças e tal, provocados por uma colônia exagerada de doenças, principalmente no nosso trato digestório, onde esse acúmulo de bactérias pode ser prejudicial a gente. Já em outros casos, como a produção de um pão mesmo, ou de um queijo, há necessidade desse acúmulo de bactérias.
Mas vamos lá. Então, quando vários cocos, as suas formações vão estar aqui. Quando falamos cocos, beleza, são pequenas esferazinhas separadas ali, tá tudo juntinho ali, mas não estão ligadas entre elas. Os streptococos já vão estar formando cadeias mais longas, essas colônias. Os pirilos, ele tá lá sozinho, tô de boa. No máximo vão estar ligados um lateralmente ao outro. Os estafilococos vai parecer que nem um caixinho de uva. Todas juntinhas, várias bolinhas, bonitinha. Os diplococos é até fácil. Di2 cocos. Diplococos. Fácil. O esporo bacteriano, as bactérias flageladas, esses normalmente ficam lá sozinhas, não fazem suas ligações. E os bacilos vão ser vários bastonetes juntinhos. Vários bastonetes juntos vão formar o que chamamos de bacilos. Mas dando continuidade, vamos para a próxima slide. O legal da nossa aula, que ela não vai ser tão demorada como está sendo, foi algumas outras. E aqui vamos observar o que? Em consideração da sua caixa nutricional, que é isso, de como elas conseguem seus nutrientes, as bactérias vão ser organizadas por vários grupos. Deixa eu dar onde coloco vocês fazendo, onde fazemos a leitura aqui do texto. Vamos observar aqui, ó. A nutrição bacteriana vai ser dois tipos. Autótrofa, que quer dizer o quê? Que produz seu próprio alimento. Falando das autótrofas, vamos entender que vamos ter quem? As fotossintetizantes, como é o caso das cianobactérias, que produzem oxigênio, e temos as quimiosintetizantes, que vamos ter quem lá? As sulfobactérias, que são bactérias que extraem o oxigênio, o hidrogênio da molécula do gás sulfúrico, que é um gás que vai estar presente em lugares com uma grande quantidade de enxofre, como é o caso de em lugares com águas termais ou áreas com atividade vulcânica, e elas vão poder fazer sua energia, que é fotoquimiossíntese, através dessa reação. Perdão. Então, do outro lado, das heterotróficas, vamos ter quem? As respiradoras, que são aeróbicas e anaeróbicas, e as fermentadoras, que vão ser as que vão produzir o álcool, as que produzem uma coleção fermentadoras, as que fazem processo de fermentação de alimentos, muitas delas usamos no nosso dia a dia na produção de alimentos, e as respiradoras, quer dizer, as fermentadoras, e vamos ter as respiradoras que vão ser divididas em aeróbicas e as anaeróbicas. As aeróbicas vão precisar de oxigênio para a produção de sua própria energia, como um exemplo das sapógrafas. E no caso das anaeróbicas, que não há necessidade de ar, vamos ter as facultativas, que com oxigênio, tá tudo bem, vida tem que seguir. E tem as que são anaeróbicas obrigatórias, que elas não ficam em ambientes com presença de oxigênio. Então, essa é a relação da divisão delas quanto à sua nutrição, quanto à própria produção de alimentos ou consumo de alimentos. Então, vamos ver, considerando seu metabolismo dependente de fontes de carbono, as bactérias podem ser autótrofas, como eu falei já aí, e ou heterótrofas. E também, sim, tinha esquecendo desses parasitas. No primeiro caso, elas adquirem as moléculas de que precisam através do dióxido de carbono. Já no segundo caso, elas captam do ambiente o alimento que necessitam. As heterotróficas podem ser bactérias anaeróbicas obrigatórias, que morrem na presença de oxigênio, como falei, e as anaeróbicas facultativas, que suportam bem a ausência ou a presença do oxigênio, ou aeróbicas obrigatórias, só sobrevivem se houver oxigênio. Entenderam, galera? Então, basicamente foi o que eu tinha lido, falado com esse gráfico. Mas vamos lá, dando continuidade, vamos falar sobre a reprodução dela. Eu dividi em 2 slides a reprodução, para a gente poder ter uma lógicazinha. Então vamos lá. As bactérias vão ter 2 tipos de reprodução. A mais comum, que é a questão da ciciparia, são 2 tipos, mas que de certo modo acabam uma característica bem comum, que é a relação da ciciparidade. O que é a ciciparidade? É a bipartição, ela separa. Tá, tô aqui, condições, ok, vida, tá legal, tô bem nutrido, tô mesmo. Tô bem alimentado, bem o ambiente é show, super propício, eu vou lá e puf, eu até tô precisando fazer uma ciciparidade, ficar com metade do meu peso e tchau, voltar ao peso que eu era há uns 15 anos atrás, que chato. Mas continuando, gente, na aula. Então, lembrando,
esse processo da sua reprodução é dependente do meio ambiente que ela está inserido. Se o ambiente é propício, elas se multiplicam. Basicamente isso. E a relação sem DNA continua. Elas vão ter a mesma quantidade de DNA, vão ter tudo igual. Aqui, ó. Se você observar aqui, gente, ela vai ter todas as características iguais. Se você observar. Vamos lá. Opa, lado errado. Aí, ó. DNA tá lá. Ele foi. Houve a duplicação dela. Lembrando, ela não tem núcleo. Então, essa DNA aí também quer ser só pra... tá, tem DNA, sabe? Mas são nucleotídeos. O nucleotídeo vai se dividir e sempre quando o ambiente está propício a isso. Se o ambiente não estiver propício, se tiver alguma escassez de algum nutriente, eles não vão fazer esse processo. Entendeu a lógica? Então, aqui ela foi lá, se dividiu e formou duas outras. Isso é o processo de sexualidade. Sem problema, normal. Então, essa bipartição ocorre normalmente nas células. Mas existe também uma característica interessante, que algumas células dessas conseguem fazer isso, ó, uma recombinação genética. Coisa bonita, né não? Recombinação genética. Cara, elas fazem isso, ó. Tá lá uma bactéria aqui, tem uma característica legal, olha para outra bactéria e vamos bater uma ideia. As duas se juntam, trocam o material genético para lá e para cá e se separam. Cada uma levando uma nova carga de DNA, de material genético, e dando características que elas já não tinham. E é até aí que os cientistas usam essa característica da recombinação genética para fazer bactérias que produzem insulina humana. Que legal! Então, gente, essas características dos seres vivos são muito top. Quando nós, humanos, começamos a estudar e perceber que essas características podem ser usadas para o bem, nós usamos. Nós não só fazemos o mal não, viu? Nós somos pessoas, pensamos primeiro sempre no bem. Cientistas são legais. Então, gente, essa lógica e essa interação entre as bactérias vai fazer com que elas tenham uma resistência, uma nova carga genética, uma novas características. Isso aí vai fazer com que ela evolua de determinado modo, que ela vai absorver características e essas características vão ser favoráveis a elas. Entendido, gente? Então, o que acontece? Em algumas espécies de bactérias existe um tipo de reprodução sexuada denominada de conjugação ou recombinação. Nesse tipo de reprodução, as células unem-se por uma ponte formada por um citoplasma e ocorre a troca de material genético. Posteriormente, vai haver a divisão binária. Gente, ela basicamente se junta e separa. Formou duas, uma carga genética nova, diferente do que era inicialmente de cada uma. E o que vai acontecer? Elas também vão poder, com a condição do ambiente, se dividirem normalmente, como eu falei no primeiro slide. Mas dividir-se com uma nova característica, uma nova carga genética, novas cadeias cromossômicas. Ok? E agora vamos falar do último grupinho aqui, ó, que são as árqueas. Vê como são bonitinhas. Legal, né? Massa, show. Agora vamos para o que a gente interessa de verdade. As árqueas, pessoal. As árqueas é uma designação denominada de seres vivos unicelulares, morfologicamente semelhantes às bactérias. São procarióticos. Mas geneticamente e bioquimicamente tão distintas quanto os eucarióticos. Esse microorganismo não possui um núcleo celular e são, portanto, procarióticos. Show de bola. Só que as arqueobactérias, elas são muito mais evoluídas. Elas são mais recentes no nosso ambiente. Elas, vamos dizer assim, não são bactérias, mas sim, estão no grupo das bactérias por serem procarióticas, mas elas têm são características mais bem evoluídas, mais bem definidas, principalmente em relação ao ambiente. E tem capacidades bem loucas. Em ambientes com pH altíssimos, ambientes com a temperatura muito alta ou muito baixa, e elas conseguem se adaptar a esses ambientes. Elas têm uma capacidade adaptativa absurda em relação aos outros seres vivos. E as árqueas, lembra que quer dizer, árquea é antigo? Não, não tem nada a ver não. Esse nome aí, quando a galera colocou, ela não teve essa relação por isso, porque as bactérias são muito menos evoluídas. Por consequentemente, são mais antigas. Entenderam aí, gente? Então, as árqueas vão ter essas características diferenciadas das bactérias, mas são seres procarióticos como as bactérias. E por aqui a gente fica nesse assunto. Um abraço para vocês. Um beijo.
Bons estudos e tchau, tchau.